Olá a todos, espero que estejam bem. O meu nome é Camila Martins Januário de Freitas, eu sou mestre em Educação pela Universidade Federal de Viçosa e hoje venho apresentar uma síntese do meu trabalho de dissertação intitulada A Docência Freiriana, tecendo caminhos possíveis a partir da relação educando-educador. Esse trabalho contou com a orientação do professor Dr. Walter Machado da Fonseca e com o apoio financeiro da CAPES. Bom, apresentação primeiras palavras. A partir da observação, dos laços e o clima que eram criados através da relação com os educadores, pude perceber que contribuíam tanto positivamente quanto negativamente para a construção das aprendizagens. Além disso, com a leitura do livro do educador Paulo Freire, intitulado Pedagogia da Autonomia, eu encontro o termo docência, que é a junção de dois termos, docência e discência, e construo meu problema de pesquisa, Como a relação entre educador e educandos pode contribuir para o processo do ensino e aprendizagem nos espaços formais e não formais de educação. E a partir disso, eu delimito os meus objetivos. O geral é fazer uma análise da relação entre educador e educando no processo de ensino e aprendizagem nos espaços formais e não formais de educação. Os específicos são compreender a importância das obras e ideias de Freire no contexto atual vigente, buscando as práticas pedagógicas horizontais e libertadoras, verificar o estado do conhecimento acerca da relação educador e educando, visando a docência, e fazer uma investigação do projeto desenvolvido em uma escola pública do município de Viçosa, como aporte da praxis pedagógica na perspectiva do discente. Bom, capítulo 1, Atualidade de Paulo Freire e as práticas pedagógicas reflexivo-críticas. No item 1.1, Paulo Freire, vida e obra testemunhantes da praxis libertadora, notas bibliográficas. Aqui a gente traz dois momentos importantes da vida do Paulo Freire para a gente compreender um pouco, sobre a sua perspectiva de estar ao lado e com os oprimidos, Primeiro momento é a questão da sua infância, que o Freire lida com a fome e a miséria, e trazendo uma citação de Maria Carolina de Jesus, que ela fala: a fome também é professora, quem passa a fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. E o segundo momento é o momento do exílio, que a partir dos anos de 1964, com o maior alcance do programa de alfabetização de Paulo Freire, ele é considerado um sujeito subversivo pelas autoridades que estavam tramando a ditadura militar. E aí ele é exilado do país, e a gente vê, a partir da citação de Brandão, que uma austera condição de pobre estaria no começo da vida de Freire, E uma vocação de colocar-se a serviço dos pobres e excluídos estaria em seu destino. E assim o Freire, dedica uma das suas principais obras aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem, e assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas também, sobretudo, com eles lutam. Bom, no item 1.2, Atualidade em Freire, uma epistemologia do Sul para a educação latino-americana, a gente pega a partir da epistemologia freiriana e de um estudo, de uma revisão bibliográfica das suas obras, a gente faz uma correlação com os estudos decoloniais para a gente começar a pensar a nossa realidade a partir do nosso olhar latino-americano, E assim, livros como Educação como Prática da Liberdade vem dialogando um pouco sobre sociedade fechada, pedagogia do oprimido, fazer uma diferenciação do oprimido latino-americano com o oprimido europeu, a questão da repulsa do colonizado ao colonizador, ao mesmo tempo, uma apaixonada atração por ele, com a questão do oprimido e o opressor, e também a teoria da ação antidialógica. E é importante, destacar que o Freire, apesar de ser um andarilho pelo mundo, se considerar um andarilho do mundo, ele sempre se contextualizava, Se dizia um sujeito latino-americano, brasileiro, nordestino, recifense. No item 1.3 eu faço um pouco da reflexão da atualidade do educador temido, dos últimos anos do Brasil, que esses processos de antidemocracia e de retrocessos vividos, com o ápice do bolsonarismo, talvez não o ápice, mas e também, o grande momento desse movimento, que foi o 8 de janeiro, com a invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e também do Supremo Tribunal Nacional. Bom, no item 1.4,
faço a relação do Paulo Freire com o contexto atual das tecnologias, né? Destacando sempre que o Freire a concebia como fruto da criatividade humana, uma expressão de sua criatividade, via potência, né, de criação de novas estratégias e práticas pedagógicas, mas também ele, né, tinha a questão de não simplesmente demonizar a tecnologia ou divinizá-la, né, mas tinha uma necessidade de compreendê-la a fundo, né, e por isso deveria se fazer um uso crítico dessas tecnologias, não usar por usá-la ou simplesmente descartá-la. No item 1.5, eu trabalho mais a fundo a questão da docência freiriana, né? E aqui eu trago a frase que se encontra no livro Pedagogia da Autonomia: a docência e docência e a pesquisa indicotomizáveis são assim práticas requeridas por esse momento do ciclo quinesiológico. E na minha dissertação eu crio dois subgrupos para compreender um pouco mais, né, dissecar um pouco mais sobre a questão da docência. O grupo que a gente reflete sobre o caráter do comportamento ético coerente do comprometimento de ambos sujeitos, e o segundo do ensinar certo para se conceber as práticas pedagógicas que visam uma educação problematizadora e libertadora. No item 1.6 eu trago algumas práticas docentes, né, possíveis para ser trabalhadas em sala de aula. E no capítulo 2 eu faço, né, trago os resultados do meu estado de conhecimento. A minha pergunta orientadora é como se encontram as pesquisas e produções científicas que visam a relação professor e aluno de uma perspectiva docente. Faço um recorte temporal dos anos de 2017 a 2023 e utilizo as plataformas Cielo e CAPES como as principais referências para obtenção de dados científicos. Ao final, né, dos estudos, eu consigo selecionar 5 produções acadêmicas científicas e a análise. E eu também divido aqui em 2 subgrupos para fazer essa análise. No primeiro, o estado do conhecimento, né, com enfoque nas subjetividades do ser, a gente consegue compreender que diversos fatores interferem no processo de ensino-aprendizagem, principalmente as relações criadas. A gente destaca a questão da prática desumanizadoras e práticas bancárias ainda presentes na educação. E a gente também trabalha com a docência na perspectiva humanizadora. No outro grupo, né, a gente trabalha com enfoque nas metodologias e práticas pedagógicas libertadoras e a gente vê metodologias utilizando tanto o audiovisual e a curadoria do conhecimento, metodologias e práticas que rompam com a velha práticas e costumes verticais que estimulem a criatividade, a curiosidade e a participação ativa. Bom, a análise 3 que a gente faz da análise documental do projeto Escolas e Museu em Movimento, né, foi um trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisa, Núcleo de Pesquisa Educação e Artes em Diferentes Espaços, no PEAD, um grupo de estudos vinculados ao CNPq, ao Departamento de Educação, e esse projeto foi aplicado na Escola Municipal Professor Pedro Gomes de Filho, na cidade de Viçosa, Minas Gerais, né? E a gente percebeu, né, o que a gente conclui? É mais que uma ação extensionista, né, como Freire cita na Educação ou Comunicação, a gente percebe que há uma descentralização do saber unicamente a figura do educador nesse projeto. Foi utilizada a técnica stop motion, né, que é uma técnica favorável para uma prática pedagógica docente. Foi realizada uma escuta atenta e um olhar aguçado nessas práticas, houve muita dialogicidade e uma formação permanente e praxe. Bom, em conclusões, né? A gente percebe a pertinência da análise do pensamento freiriano e as temáticas para a nossa atualidade, né? É impossível não pensar nas teorias freirianas para a gente pensar uma outra educação, né? E concluímos que o pensamento de Freire ultrapassa as demandas do tempo dele, né? Do século XX, e transgride para a atualidade, principalmente se entendermos que, enquanto houver um sujeito em situação de opressão, se torna necessária a luta. Bom, as conclusões a gente considera que os estudos sobre a docência na educação básica ainda se encontram incipientes, né? Entretanto, está em um movimento de ascendência nas produções científicas da pós-graduação brasileira.
A realização dessa pesquisa documental comprova que é possível realizar práticas pedagógicas na perspectiva da docência e entendemos ser possível tecer outros caminhos para a relação educador e educando a partir da docência freiriana para pensarmos uma educação que colabora com práticas a favor da transformação e da liberdade. E é isso, muito obrigadas a todos pela atenção, forte abraço.